Olá pessoal, bom dia. Como estão? Dentro dessas possibilidades, né, galerinha, do coronavírus, mas com certeza nós vamos passar por esses dias, tá certo? Então vamos aí ao nosso conteúdo, vamos dar sequência naquilo que a gente estava vendo em sala de aula, né, e eu trouxe para vocês então a sequência do conteúdo que vai ser sobre linguagem visual. Linguagem visual, como vocês estão vendo aqui no título, é aquilo que os nossos olhos podem ver. Então nós temos aqui um quadrado, já coloquei aqui, olha, um triângulo e um círculo. Então tudo que a gente está vendo nessa tela compõe a linguagem visual, aquilo que é importante para a gente poder perceber e poder construir, né, nos nossos olhos aquilo que a gente entende como linguagem visual. E a linguagem visual tem uma característica que não precisa ter palavras. Eu coloco um quadrado e você vai saber que isso é um quadrado. Aqui está um triângulo, não precisa aparecer aqui embaixo escrito triângulo ou círculo. Mas esses conjuntos aqui de elementos, eles precisam ser construídos inicialmente. Por isso, nós temos o ponto, a linha, a forma e a cor como os elementos principais para construir uma linguagem visual. E é o que nós vamos ver então na sequência. Primeiro, nós vamos entender o que é o ponto e como ele influi na construção dos elementos da linguagem visual. Então nós temos lá ponto. O que é ponto? Ponto é a primeira unidade da imagem. Olha aqui, vai começar alguma coisa aqui. Então nós temos o ponto, que é o primeiro elemento. Ou, se eu vou escrever uma palavra, eu vou começar sempre por um ponto. Se eu vou fazer um círculo, eu vou começar sempre pelo ponto. Então o ponto é o elemento principal, é ele que vai construir o que eu quero na minha linguagem visual. Então é a primeira unidade da imagem de forma muito simples. Olha aqui, de forma muito simplificada, é um ponto. Nós temos pontos aleatórios, pontos isolados. Nós podemos ter pontos agrupados, criando uma ordem. Olha aqui, outra sequência de pontos agrupados, né? Eles não estão aleatórios, eles não estão jogados aí na tela, eles estão agrupados. Então eles podem ser agrupados, eles podem ser aleatórios, ou ele pode ser simplesmente o ponto inicial daquilo que eu quero construir. Ou nós já temos também assim a estrutura. Então não precisa inicialmente o ponto ter um formato, uma dimensão, né, o tamanho. Olha aqui a dimensão, a gente percebe que aqui vai ser um quadrado. Então os pontos podem agir sempre agrupados. Podem, mas não necessariamente, obtendo um efeito visual expressivo. Olha, a gente construiu vários pontinhos aqui e de repente a gente tem uma flor, né, estilizada aqui, cheia de pétalas e tal, mas é porque é necessário que tenha um efeito visual daquilo que eu quero mostrar. Aí, quando a gente vai para a sequência, a gente vai perceber que um ponto isolado, ele pode ser agrupado para a gente poder construir a linha. O que é a linha? Isso aqui é uma linha? Sim, uma linha horizontal, uma linha curva, uma linha ondulada e várias outras. Só que a linha nada mais é do que um conjunto de pontos muito próximos. É como se eu pegasse esta imagem aqui anterior e no espaço entre este ponto e este para este, e assim por diante, eu fosse preenchendo de vários pontinhos muito próximos uns dos outros, que ia construir uma linha. Esse ponto A até chegar no ponto B, eu vou preencher com vários outros pontos, 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 até preencher e ela se transformar em uma linha. Então, o que é linha? Linha, quando agrupamos os pontos muito próximos em uma sequência ordenada, olha aqui, como se eu fosse construindo ponto, 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 eu teria uma linha, uma sequência ordenada, um após o outro, sempre do mesmo tamanho, para dar essa sequência correta, essa ordem, olha, uma linha reta, uma linha curva, uma espiral, mas todas são do mesmo tamanho, da mesma dimensão, para dar essa ilusão visual de direcionamento. Olha aqui, direção, direção,
direção, para que a gente possa entender e no final visualizar o quê? Pontos. Não. Você está visualizando pontos aqui? Não, nós estamos visualizando linha, exatamente. Não são pontos. O conjunto de vários pontinhos criou uma ordem, e essa ordem se transforma em linha. E as linhas no seu conjunto podem ser como? Podem ser linhas geométricas, linhas gráficas, linhas físicas, né? As linhas geométricas é essa aqui, ó. Tem apenas uma dimensão, um comprimento. Linha, linha geométrica. Linha gráfica é aquela que eu vou traçar na superfície, olha. Gráfica, gráfica, gráfica. Tá vendo? Eu estou traçando linhas. Quando eu falo geométrica, uma linha, uma linha, uma linha. Ela não tem uma forma específica, ela não começou a ter um contorno, uma direção. E, finalmente, as linhas físicas, né? Que os contornos dos objetos, sejam eles naturais ou construídos, por exemplo, naturais. Eu olho uma árvore, eu sei que ela tem uma linha ali, ó, fazendo o contorno do tronco, dos galhos, ou construídas, um edifício, uma casa. Então vai me dar o quê? Uma linha criada de maneira abstrata, porque eu pensei para criar, e depois me dá uma forma. Então a linha física é aquela que se baseia na construção, então, como eu disse, de uma árvore. Porque ela já existe aquela forma. E ela não vai deixar de ser um conjunto de linhas. Se eu pedir para você desenhar uma árvore, você vai fazer o tronco, vai fazer os galhos. E ele vai ser constituído de linhas. Então as linhas podem ser classificadas dessas várias formas. E dando sequência, esse conjunto de várias linhas juntas vai criar a forma. Forma é derivada da organização que damos ao conjunto de linhas, como eu estava dizendo. Então, se você fez a árvore, você fez o tronco, você vem aqui, ó, e começa a fazer, né, aquela copa bem folhada. Você está dando forma ao conjunto de linhas, a casa. Quando você desenha parede, você faz aquela linha para fazer o telhadinho, vem fazendo um monte de telhas, né, todas onduladas assim. É um conjunto de linhas que você está dando forma a essas linhas. Por isso que existem 3 tipos de forma básica. E eu coloquei lá no início para você: o círculo, o quadrado e o triângulo. A partir disso daqui a gente constrói vários elementos visuais, vários conjuntos de elementos visuais. E essas formas podem ser tanto geométricas quanto orgânicas. Geométricas é aquelas figuras ordenadas perfeitamente, não reconhecidas. Olha, geométricas, geométricas, geométricas. Você já viu uma pedra naturalmente lá na natureza, lá na fazenda, na beira do rio, triangular assim? Não. A gente já viu uma árvore, a copa da árvore quadradinha? Eu acredito que não. Então, todos os elementos geométricos são os elementos construídos e não reconhecidos na natureza. Na natureza, no seu estado mais puro. É lógico, se você pegar um diamante e levar ele para lapidar, para dar uma forma, você pode encontrar um diamante triângulo. Mas lá na natureza ele não vai ser triângulo, porque não existe essa forma perfeita na natureza, tá vendo? Ela é não reconhecida. E existe também as linhas orgânicas. São essas todas que a gente conhece, formas aleatórias de estruturas não geométricas observadas na natureza. Asa de inseto, folha de árvore, os rios, né? A curva dos rios. Então, tudo é orgânico, porque foi construído naturalmente, foi a natureza que elaborou. Então, se a gente olhar essa percepção, as linhas e as formas, existem diferença daquelas que são geométricas e daquelas que são orgânicas, que é aquelas que são encontradas na natureza. E, finalmente, todo esse conjunto, tanto de ponto, linha e forma, quando ela entra no último estágio, é quando a gente constitui a cor. É o elemento básico da linguagem visual. Porque se tudo fosse preto e branco, seria muito sem graça, né? E a derivação dele, o cinza. Não, mas aí o homem conseguiu chegar às cores. Então, para a gente poder descrever essas características, o homem começou a trabalhar o quê? A cor-luz, que é aquela que é observada na natureza, por exemplo, quando a gente olha o arco-íris, né? É a cor-luz, porque é a luz do sol incidindo sobre as gotículas de chuva,
constrói-se o arco-íris. Então, a cor luz é aquela que é encontrada naturalmente na natureza. Viu as asas de alguns insetos? Parece que ele tem várias cores quando brilha na luz. É cor luz, porque é aquela luz encontrada na natureza. Aí o homem começou a criar a cor pigmento. É aquela que é percebida através de substâncias e misturas. O homem foi construindo, ele foi misturando as cores primárias com as cores secundárias e surgiram as cores complementares, são chamados de pigmentos. É essa mistura de cor que o homem cria. Então, dentro desse início da gente poder entender o que é a linguagem visual, hoje eu queria trazer para vocês esses 4 elementos iniciais. Existem outros, mas nós vamos aos poucos. Então, hoje nós vimos como se constrói o que é o ponto, como o ponto se transforma em linha, como essas linhas começam a ter forma e como o homem preenche essas formas com cores, porque ele só pode preencher com cor pigmento. Cor, luz, ela é da natureza. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham já começado a compreender, tenham pegado o material que eu já enviei anteriormente, os textos e os exercícios, e que vocês tenham um bom dia de estudos, vocês possam estar intensificando, vocês possam estar se dedicando, e eu acredito que esses dias vão passar logo e nós vamos poder nos reunir novamente lá na escola, tá? Eu desejo para você aí um abraço forte, para sua família, para os seus familiares, que Deus continue protegendo e guardando a vida de cada um de vocês e que a gente possa se encontrar brevemente, ok? Um abraço, tudo de bom.